junta as mãos, palma com palma, faz uma pequena reverência, volta, vai saindo da imobilidade, vai balançando o corpo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, pequenos movimentos, vai descruzando as pernas, quem estiver sentado. Quem precisar trocar de lugar, ir para o sofá ou ir para uma cadeira mais confortável, faça essa troca. Hoje a Sensei está dando uma aula numa faculdade, então ela não está conosco hoje fisicamente. Então, hoje a leitura, dando continuidade à leitura. Quem vai fazer a leitura é a nossa praticante Shuden, e ela vai dar continuidade no livro do Thich Nhat Hanh, que nós estamos lendo, Nuvens Brancas, e a gente vai deixar o vídeo destacado nela. Ao final da leitura, se alguém tiver alguma observação ou tiver algum questionamento, abre o microfone, faz a pergunta, e se todos nós, os mais antigos, os praticantes mais antigos, se conseguir responder, a gente responde. Se a gente não conseguir, a gente fica com essa pergunta para a Sensei para amanhã ou para o dia que ela estiver conosco também, tá bom? Gachou, Shuden é com você aí. Obrigada. Boa noite. Então vamos lá, né? Velho caminho, nuvens brancas, seguindo as pegadas do Buda. Capítulo 15. A floresta dos afetos. Mestre Udaka tinha 75 anos de idade. Era venerado por todos como se fosse um deus vivo. Requeria de todos os novos discípulos que iniciassem dos níveis mais elementares da prática, de modo que Siddhartha começou novamente com as técnicas simples de meditação. Em poucas semanas, porém, demonstrou ao seu novo professor que já havia atingido o reino da não materialidade. E mestre Udaka ficou impressionado. Viu no rapaz de nobre postura um potencial herdeiro espiritual e ensinou Siddhartha com toda a dedicação. Monge Siddhartha Gautama, no estado de não materialidade, a vacuidade não é mais como espaço vazio, nem é que se chama usualmente de consciência. Tudo que permanece são a percepção e objeto da percepção. Logo, o caminho da liberação é transcender toda a percepção. Respeitosamente, Siddhartha questionou: Mestre, se alguém eliminar a percepção, o que fica? Se não houver mais percepção, como nós diferenciaremos um pedaço de madeira de uma pedra? Um pedaço de madeira ou uma pedra não existem sem percepção. Objetos inanimados são a própria percepção. Você deve atingir um estado de consciência no qual ambos, percepção e não percepção, são eliminados. Este é o estado de nem percepção, nem não percepção. Rapaz, você deve agora atingir um tal estado. Siddhartha seguiu para voltar a meditar. Em apenas 15 dias, ele realizou Samadhi, ou a absorção, no estado denominado nem percepção, nem não percepção. Siddhartha viu que este estado possibilitava ao praticante transcender todos os estados ordinários de consciência. Todas as vezes, porém, em que a energia de tal estado meditativo via que, apesar de suas extraordinariedades, ele não provia uma solução para o problema de vida e da morte. Era o estado mais pacífico a ser experimentado, mas não trazia a chave para deslindar a realidade. Quando procurou pelo mestre Ramaputra, este o elogiou bastante.
Ele pegou a mão de Siddhartha e disse: Monge Gautama, você é o melhor aluno que jamais tive. Fez enorme progresso em tão pouco tempo. Você atingiu o nível mais elevado que eu ensino. Estou velho e não durarei muito nesse mundo. Se permanecer aqui, poderemos guiar essa comunidade juntos. E quando eu morrer, você pode tomar meu lugar como mestre da comunidade. Uma vez mais, Siddhartha, polidamente, declinou o convite. Sabia que o estado de nem percepção, nem não percepção, não era a chave da liberação do nascimento e morte, e que tinha de seguir em frente. Ele exprimiu a mais profunda gratidão ao mestre e à comunidade de monges e os deixou. Todos tinham aprendido a amar Siddhartha e ficaram tristes em vê-lo partir. Durante sua estadia no centro de Uddaka Ramaputra, Siddhartha fizera uma amizade com um jovem monge chamado Kondana. Ele era muito afetuoso com Gautama e o considerava como um professor, assim como um bom amigo. Ninguém mais na comunidade, além de Siddhartha, havia alcançado o estado de não materialidade, sem mencionar o estado de nem percepção e nem não percepção. Kondana sabia que o mestre considerava Siddhartha suficientemente dotado para ser seu herdeiro espiritual. A mera observação de Siddhartha transmitia confiança a Kondana em sua própria prática. Com frequência, o monge se aproximava de Siddhartha para aprender com ele, em uma ligação especial que cresceu entre os dois. Kondama lastimou a partida do amigo. Acompanhou Siddhartha em sua descida da montanha e aguardou até que ele ficou fora do alcance de sua vista antes de retornar ao cume da montanha. Siddhartha tinha realizado tanto com os mestres reputados como sendo os dois melhores professores de meditação na Terra. E mesmo assim, o ponto fundamental da liberação do sofrimento ainda queimava dentro dele. Percebeu que, provavelmente, não seria capaz de aprender muito mais do que qualquer dos outros mestres sábios através de toda a Terra. E assim, foi forçado a concluir que teria de buscar e realizar a chave da iluminação por si mesmo. Andando lentamente para o oeste, entre campos de arroz e através de uma longa extensão de lagoas lamacentas e riachos, Siddhartha chegou ao rio Niranjara. Ele o atravessou e andou até alcançar a montanha Dangsiri, situada a meio-dia de viagem da vila de Uruvela. As íngremes encostas rochosas terminavam em vistosos picos penteados e escondiam muitas cavernas, blocos de pedra tão grandes quanto as casas de aldeões pendiam das escarpas da montanha. Siddhartha resolveu permanecer ali até descobrir o caminho da liberação. Encontrou uma caverna da qual podia sentar-se em meditação por longas horas, e enquanto sentado, revisou todas as práticas que havia aprendido pelo tempo que, àquela altura, já contava 5 anos. Ele se lembrou de como tinha advertido os ascetas para não abusarem de seus corpos, dizendo-lhes que aquilo só acrescentava mais sofrimento ao mundo já cheio de sofrimento. Agora, porém, enquanto considerava o caminho deles mais cuidadosamente, pensou para consigo mesmo: você não pode fazer fogo com lenha leve e molhada. Com o corpo é o mesmo. Se os desejos físicos não forem dominados, será difícil ao coração alcançar a iluminação. Praticarei a automortificação a fim de atingir a liberação. Assim, o monge Gautama começou um período de extremo ascetismo. Em noites escuras, adentrava nas mais profundas e selvagens áreas da floresta.
lugares cuja mera lembrança faria os cabelos de uma pessoa arrepiarem, e lá ficava por toda a noite. Mesmo que o medo e o pânico engolissem sua mente e corpo, ele se sentava impassível. Quando o cérebro se aproximou com seus tons farfalhantes, seu medo lhe disse que tratasse de demônios vindos para matá-lo, mas nem assim se moveu. Quando o pavão quebrou um pedaço de galho seco, seu medo lhe disse que era uma serpente descendo de uma árvore, mas mesmo assim ele não se mexia. Ainda que o medo espetasse tanto quanto o ferrão das formigas vermelhas. Ele tentou sobrepujar todos os medos físicos. Acreditava que, uma vez que seu corpo não fosse mais escravo do medo, sua mente quebraria as grades do sofrimento. Às vezes, sentava com seus dentes cerrados enquanto pressionava sua língua contra o céu da boca, usando sua força de vontade para suprimir todo medo e horror. Mesmo quando teve uma crise de suor gelado e todo seu corpo ficou encharcado, não se moveu. Outras vezes, segurava sua respiração prolongadamente, até que um rugido, como um trovão ou uma brasa de fornalha, ardesse em seus ouvidos, e sua cabeça ficasse como se alguém tivesse pegado um machado e a partido em dois. Algumas vezes sentia como se sua cabeça estivesse sendo comprimida por uma faixa de aço e seu estômago cortado e aberto como de um bode por um açougueiro. E às vezes sentia como se seu corpo estivesse sendo assado no fogo. Através dessas práticas austeras, foi capaz de consolidar sua coragem e disciplina, e seu corpo foi capaz de suportar dores indescritíveis. Seu coração, porém, ainda não havia pacificado. O monge Gautama praticou austeridades desta maneira por 6 meses. Nos primeiros 3, ficou sozinho nas montanhas, mas no 4º mês foi descoberto por 5 discípulos do mestre Uddaka Ramaputra, liderados pelo seu velho amigo Kondana. Siddhartha ficou feliz em vê-lo novamente e soube que apenas um mês após ter deixado o centro de meditação, o próprio Kondana tinha atingido o estado de nem percepção, nem não percepção. Vendo que não tinha mais o que aprender com o mestre Uddaka, Kondana persuadiu 4 amigos para juntarem-se a ele na busca por Siddhartha. Após várias semanas, tiveram sorte suficiente para encontrá-lo e expressaram seu desejo de ficar e praticar com ele. Siddhartha explicou-lhes por que estava explorando o caminho da automodificação. E os 5 rapazes, Kondana, Vapa, Badia, Assaji e Mahanama, resolveram se juntar a ele. Cada monge encontrou uma caverna para habitar, não longe uma da outra, e a cada dia um deles ia até a cidade mendigar comida. Quando retornava, a comida era dividida em 6 porções, de modo que nenhum tinha mais do que um pequeno punhado por dia. Os dias e meses se passavam, e os 6 monges ficavam magros e esqueléticos. Eles deixaram a montanha e se dirigiram para o leste, através da vila de Uruvela, na margem do Neranjara, e continuaram a praticar da mesma maneira. As austeridades de Siddhartha, porém, começaram a alarmar até mesmo os seus 5 companheiros, e eles consideraram impossível acompanhá-lo. Siddhartha parou de banhar-se no rio, ou mesmo de tomar a sua parte na refeição. Em alguns dias, comia apenas goiabas murchas que encontrava sobre a grama, ou um pedaço de estrume de búfalo seco. Seu corpo tornou-se terrivelmente esquálido. Era pouco mais do que pele encobrindo os ossos protuberantes. Ele não cortava seus cabelos ou fazia barba havia 6 meses. E quando raspou sua cabeça,
punhados de cabelos caíram como se não houvesse mais espaço para crescerem no resto de carne ainda presa ao seu crânio. E um dia, enquanto praticava meditação sentado em um cemitério, Siddhartha percebeu, num lampejo, o quão equivocado era o caminho de automodificação. O sol havia se posto, uma brisa fresca acariciava sua pele. Após sentar o dia todo sob o sol abrasador, a brisa era deliciosamente refrescante. E Siddhartha experimentou um relaxamento em sua mente diverso de tudo que tinha sentido durante o dia. Ele percebeu que o corpo e mente formavam uma realidade que não podia ser separada. A paz e o conforto do corpo estavam diretamente relacionados com a paz e o conforto da mente. Abusar do corpo era abusar da mente. Ele se lembrou da primeira vez que sentou em meditação quando tinha 9 anos de idade, embaixo da sombra fria da macieira rosa, no dia de abertura da semeadura. Rememorou como o relaxamento refrescante daquela meditação havia lhe dado um senso de clareza e calma. Relembrou também a meditação na floresta, logo depois que a Shana o havia deixado. Ele voltou até os seus primeiros dias com o mestre Alara Kalama. Aquelas sensações iniciais de meditação tinham nutrido a ambos, corpo e mente, criando nele uma profunda habilidade de concentrar e focar. Após aquilo, porém, o mestre Alara Kalama tinha dito a ele para transcender as alegrias da meditação, a fim de atingir estados que existiam além do mundo material, tais como os reinos do espaço ilimitado e consciência ilimitada, e o estado da não materialidade. Mais adiante, havia sido o estado de nem percepção, nem não percepção. A meta sempre tinha sido encontrar um meio de escapar do mundo do sentimento e pensamento, do mundo de sensação e percepção. Ele se perguntou: por que seguir apenas as tradições contidas nas Escrituras? Por que temer o calmo contentamento que a meditação traz? Tais alegrias nada têm a ver com as 5 categorias de desejos que obscurecem a consciência. Ao contrário, as alegrias da meditação podem unir o corpo e mente, provendo a força necessária para se perseverar no caminho da iluminação. Gautama resolveu recobrar sua saúde e usar sua meditação para nutrir a ambos, corpo e mente. Mendigaria alimentos novamente, começando pela manhã seguinte. Seria seu próprio professor, sem defender os ensinamentos de alguém mais. Feliz com sua decisão, espreguiçou-se sobre um monte de terra e pacificamente preparou-se para dormir. A lua cheia recém havia servido no céu sem nuvens, e a Via Láctea se estendia clara e radiante através dos céus. O monge acordou de manhã seguinte ao som do canto dos pássaros. Ele se levantou e evocou suas decisões tomadas na noite anterior. Estava coberto de sujeira e poeira. Seu manto estava esfarrapado e poído, sem cobrir adequadamente seu corpo. Ele lembrou ter visto um cadáver no cemitério no dia anterior e concluiu que, naquele dia ou no outro, as pessoas o carregariam rio abaixo para realizar a cerimônia de cremação, de modo que o tecido cor de tijolo que o cobria não mais lhe seria necessário. Ele se aproximou do corpo e, refletindo silenciosamente acerca do nascimento e da morte, respeitosamente removeu a roupa do cadáver. Era o corpo de uma jovem mulher, inchado e descolorido. Siddhartha usaria o tecido cor de tijolo como um novo manto.
Ele caminhou até o rio para se banhar e, ao mesmo tempo, para lavar o tecido. A água estava fria e Siddhartha considerou isso extremamente refrescante. Ele desfrutou da sensação agradável da água sobre a pele, acolhendo aquela sensação com um novo estado de mente. Ele se demorou bastante em seu banho e então esfregou e torceu seu novo manto. Quando foi tentar sair da água, contudo, suas forças lhe faltaram. Não tinha energia suficiente para subir sobre a barranca do rio. Ficou ali de pé, quieto, e respirou calmamente. De um lado, viu um galho de árvore beirando a água, com as suas folhas roçando a superfície. Andou na direção do galho e, lentamente, usou-o como apoio para erguer seu corpo para fora da água. Ele se sentou para descansar sobre a barranca do rio, enquanto o sol já se erguia alto no céu. Esticou a veste para secar ao sol quente, e quando o tecido secou, Siddhartha o ajeitou em volta de si e seguiu em direção da vila de Uruvela. Antes que conseguisse andar metade do caminho, porém, suas forças se esgotaram totalmente e, incapaz de puxar o ar para respirar, desmaiou. Ele quedou inconsciente por algum tempo até que uma menina da vila apareceu. Com 13 anos de idade, Sujata tinha sido enviada por sua mãe para levar arroz de leite, bolos e sementes de lótus para ofertar aos deuses da floresta. Quando viu o monge desfalecido sobre a estrada, respirando parcamente, ela se ajoelhou e colocou uma tigela de leite em seus lábios. Sabia tratar-se de um asceta que tinha desmaiado de pura fraqueza. Quando as gotas de leite umedeceram sua língua e garganta, Siddhartha respondeu imediatamente. Ele pôde sentir quão refrescante o leite era e lentamente bebeu toda uma tigela. Após inspirar e expirar umas 12 vezes, estava suficientemente revigorado para sentar-se e fazer sinal para Sujata alcançar-lhe mais uma tigela de leite. Foi notável quão rapidamente o leite restaurou suas forças. Naquele dia, decidiu abandonar a prática de austeridades e ir à floresta, do outro lado do rio, para praticá-la. Durante os dias que se seguiram, gradualmente recomeçou a alimentar-se e a beber normalmente. Às vezes, Sujata lhe trazia oferendas de comida. Às vezes, ele pegava sua tigela e ia mendigar na vila. Todos os dias, praticava meditação caminhando, ao longo das margens do rio, e o resto do tempo ele dedicava à prática de meditação sentado. Todos os dias ele se banhava no rio de Dhanjara. Abandonou toda a confiança na tradição e nas escrituras a fim de encontrar o caminho em si mesmo. Ele se voltou para si mesmo para aprender do seu próprio sucesso e falhas. Não hesitou em deixar que a meditação nutrisse sua mente e corpo. E uma sensação de paz e relaxamento começou a se desenvolver dentro dele. Já não se distanciava ou tentava escapar dos seus próprios sentimentos e percepções, mas mantinha a mente atenta a fim de plenamente observá-los enquanto afloravam dentro de si. Ele abandonou o desejo de escapar do mundo dos fenômenos e, enquanto se voltava para si mesmo, percebia estar completamente presente no mundo fenomênico. Uma respiração, um canto de pássaro, uma folha, um raio de sol. Qualquer manifestação lhe servia de objeto de meditação. Começou a ver que a chave para a liberação repousava em cada respiração, em cada passo, em cada pequeno seixo ao longo do caminho. O monge Gautama
Gautama foi da meditação sobre seu corpo para a meditação sobre seus sentimentos, e da meditação sobre os seus sentimentos para a meditação sobre suas percepções, incluindo todos os pensamentos que emergissem e que ele sentisse em sua mente. Ele viu a unidade do corpo e mente, que cada uma e todas as células do seu corpo continham toda a sabedoria do universo. Viu que precisava apenas olhar profundamente para dentro de um grão de poeira para enxergar a face do universo inteiro. Viu que o grão de poeira era em si mesmo o universo. E se o grão de poeira não existisse, o universo também não poderia existir. O monge Gautama foi além da ideia de um eu separado, de um Atman, e de súbito flagrou-se de que havia sido dominado por longo tempo pela falsa visão de um Atman, conforme exposto nos Vedas. Em realidade, todas as coisas eram desprovidas de um eu. O não-eu, ou Anatman, era a natureza de toda a existência. Anatman não era um termo para descrever alguma nova entidade. Era um trovão que destruía todas as falsas visões, sustentando o não-eu. Siddhartha era como um general erguendo sua espada, afiada pela compreensão, sobre o campo de batalha de prática meditativa. Dia e noite, ele sentou sobre a árvore pipal, enquanto novos níveis de consciência despertavam dentro dele como brilhantes fachos de iluminação. Durante esse tempo, os 5 amigos de Siddhartha haviam perdido a confiança nele. Eles o viram sentado à beira do rio, comendo as oferendas de alimentos. Eles o viram falar e sorrir para uma mocinha, desfrutar de leite e arroz e carregar sua tigela até a vila. Kondana disse aos outros: Siddhartha não é mais confiável. Abandonou o caminho pela metade. Ele agora só se preocupa em indolentemente empaturrar seu corpo. Nós devemos deixá-lo e procurar um outro lugar para continuar a nossa prática. Não vejo razão para continuarmos aqui. Somente depois que seus 5 amigos haviam partido é que Siddhartha notou sua ausência. Encorajado por seus novos lampejos de consciência, devotava todo o seu tempo à meditação e ainda não havia tido tempo de explicar isso aos seus amigos. Ele pensou: meus amigos me interpretaram mal, mas não posso agora preocupar-me em convencê-los do contrário. Devo dedicar-me a encontrar o verdadeiro caminho. Uma vez que eu tenha encontrado, eu o compartilharei com eles. Assim, retornou à sua prática diária. Durante aqueles mesmos dias em que fez tamanho progresso ao longo do caminho, o menino tratador de búfalos, Savasti, apareceu. Siddhartha alegremente aceitou as braçadas de grama fresca que o jovem de 11 anos lhe oferecera. Embora Sujata, Savasti e seus amigos fossem ainda crianças, Siddhartha compartilhou com eles alguns de seus novos entendimentos. Estava feliz em ver como crianças sem escolaridade do interior podiam facilmente compreender suas descobertas. Estava grandemente enternecido, pois sabia que a porta da iluminação completa em breve seria totalmente aberta. Sabia estar portando a maravilhosa chave, a verdade da natureza interdependente e desprovida de um eu de todas as coisas. Terminei nesse capítulo. Nossa, gente, que capítulo, hein? Impressionante, bem.
E outra coisa, né? Além de fazer granola e pão, você faz uma delícia de leitura. Gachou. Um pouquinho nervosa, mas... Mais uma aptidão. Porque a sua voz é muito doce e você leu com muita profundidade e assim se emocionando muito com o que estava lendo. Mas o microfone talvez tivesse sido melhor para todos nós ouvirmos então a sua voz. E alguém tem alguma pergunta para fazer do texto, alguma observação? Se quiser fazer a pergunta, pode abrir o microfone. Ou apenas compartilhar uma reflexão, né? Sim, também. É interessante o que ele fala e o que o livro descreve como a automortificação, essa expressão, né? É muito impressionante isso, né? E que ele se deu conta de que também não era esse o caminho, né? E reviu essa trajetória, né? Repensou essa trajetória, né? Durante a leitura me veio algumas coisas assim na cabeça, assim, uma semelhança com a história de Jesus em alguns aspectos. Tem uma formação católica e de também pensar que, independente do momento que a gente está na vida ou de que situação cada um particularmente está passando, ela é o lugar que nós temos que estar. E que eu acho que para mim isso é um achismo meu, que independente do que esteja acontecendo, isso vai, de certa forma, te levar para o caminho. E que você tem que ter uma fé e uma coragem e uma insistência, uma persistência com você mesmo para que você ultrapasse essa mente dualista que fica o tempo todo impedindo da gente chegar onde a gente realmente precisa chegar. Assim, me veio muito isso na cabeça. Beth, boa noite. A Isa e a Yara e pode falar. Eu queria agradecer a leitura, Shuden, foi linda. Obrigada a todo mundo que está compondo esse espaço, né? E teve um ponto que eu achei muito interessante, que o momento que ele deixa de praticar essas técnicas, né, as setas de modificação e tudo, ele resolve buscar um manto, né, para cobrir novamente o seu corpo, e esse manto ele consegue de uma pessoa que havia morrido, e é uma mulher, né? E depois quem ajuda ele também é uma garota, né? E pensando nessa questão de uma superação da dualidade que o próprio Roqueu colocou, é muito interessante, né? Porque tem toda essa questão de gênero, assim, que é histórica também, e é muito bonito ver que esse manto, né, que ele começa a carregar é um manto que pertenceu a uma mulher também, né, como se ele conseguisse superar essa dualidade também, né, através desse ato simbólico, assim. Achei muito bonita a leitura de hoje. Obrigada. Mais alguém na frente, Roqueu? Não, pode falar, Adri, pode abrir e falar. Eu quero me anotar depois para falar também. Tá, então depois da Adri vai a Flor também. Obrigada. De nada, Flor. Agradecer muito também pela leitura, né? E
achei todo o texto, todo o capítulo muito forte, né? Mas a questão do período que ele atravessa, o medo, né? Quantos medos vindo e ele mantendo a prática, né? E se mantendo sentado, enfim, fez um pouco de ressonância para mim com a gente como sangha, né? A gente nessa ressonância de sentar como Shakyamuni Buda e atravessando esse período de tantos medos, né? De tanto medo, de tanta incerteza, enfim, e como se manter firme na prática e manter venha o que venha, né? Significativo, assim, dá uma força fortalece esse espírito nos permanecer na Dri, o finalzinho só a gente não conseguiu entender, porque eu acho que o seu vídeo com o som ligado dá uma interrupção. Se você quiser cortar o vídeo só para falar o finalzinho, estava interessante o que você estava dizendo, a gente não entendeu, porque falhou o som. Você ouviu até o quê, então? Você estava... agora é aquela pergunta. Não sei dizer, fiquei apavorado. Não, acho que é só... Mas o finalzinho... Não, o finalzinho só que eu não entendi. Da gente de fortalecer essa ideia de se manter na prática, né? Atravessando esse período que a gente está atravessando mesmo, junto e ressonando junto com Shakyamuni Buda e com toda a sangha. Gachô. Perfeito, perfeito. Obrigado, Dri. Flor, se você quiser abrir, pode falar, por favor. Obrigada. Boa noite. Agradecer primeiro a Shuden pela leitura e falar que me chamou a atenção. Teve uma hora que eu tive que sair porque chegou um pacote, então tive que sair procurar, mas o que consegui ouvir e que me chamou a atenção foi a menção a uma caminhada, né, a uma meditação que parecia em movimento, né? E me chamou a atenção também o nome do capítulo, que se chama alguma coisa da floresta. Eu não consegui ouvir muito bem o título, mas essas duas coisas, justamente pensando em que no final da leitura da Shuden também fala da natureza e da interdependência, né, da natureza, né? E essa coisa da interdependência me ressoa muito nesse momento também de entender esse lugar que ocupamos seres humanos nesse momento, né, de muita confusão e destruição. Isso. Fiquei pensando nessa questão e da questão da força, né, para sobreviver nessa interdependência também. Obrigada. Obrigado, Flor. Mais alguém quer falar, fazer algum comentário, alguma coisa? Eu tô achando esse capítulo foi, assim, de uma dimensão, e só o que as pessoas estão falando também é impressionante, assim, porque dá para contextualizar em várias realidades, né? Em vários lugares, assim, eu acho que tocou todo mundo
na própria caminhada de cada um e não pensando só em um, mas pensando nesse um como um organismo inteiro, né? E como o que está fora pode afetar dentro e como cada um, enfim, não é o fogo que está em um determinado lugar, né? O fogo interno de nós, e aí isso tudo vai falar até do grupo do WhatsApp, sabe? De tudo que a gente fica emanando e colocando, e enfim. É um capítulo para se ler novamente. Enfim, alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente vai encerrando também. Shuden, quer dar uma palavrinha, alguma coisa? Não, acho que esse capítulo achei bem forte, né? Como a Flor, né, falou da interdependência, aí eu lembrei que a gente é um grão, né? Esse grão é todo o universo, né? Somos nós, né? É bem bom, né? Achei muita coisa. Bastante mesmo. Então tá bom. Né? Legal. Vamos fazer as retribuições de méritos? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Gachô para todos, obrigado para quem pôde ficar. Hoje a gente foi um pouquinho além do horário. E dedicar esse zazen de hoje, essa leitura, a Sensei Uarro, que, de certa forma, é esse grão que faz com que tudo isso esteja conectado e todos tenham se empenhado tão fortemente nesse zazen. Eu acho que até ela não estar aqui faz ela estar mais presente ainda com todos nós. Por isso que eu acho que a leitura de hoje foi tão porreta. Então tá bom, vou dar um tchau para todos. Não vou fazer igual a Sensei, para ficar oi fulano, oi ciclano, tchau, porque esse boa noite é mais... Eu sou da turma do fundão. Então, Gachô, obrigado. Shuden, obrigado. Kyoso, obrigado a todos. E nos falamos. Até mais, galera. Obrigadão.